Eu separei aqui, gente, essa pele sintética que tem o direcionamento, ó, que a gente vai exercitar aqui com o dermógrafo. Então, para o movimento pendular e para o movimento de arraste, tanto para cima quanto para baixo. Isso aqui, gente, para técnica de delineado, de sobrancelhas, de lábios, saber essas manobras é crucial para você conseguir um resultado de excelência, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho do pigmento. Esse aqui é o Rebel da Gama Pigments, vou colocar no meu batoque. E a gente vai treinar agora o movimento pendular e o movimento de arraste. Nanda, qual é a melhor frequência para eu trabalhar? Quem vai determinar isso, gente, é a velocidade que a sua mão trabalha. Tem gente que tem a mão mais acelerada, tem gente que tem a mão mais lenta. Então eu vou dar o play aqui com o meu dermógrafo numa frequência de 100 Hz. 100 Hz, gente, significa que a minha agulha ela está fazendo 100 pontos por segundo. Ela entra e sai 100 vezes em um segundo, tá? Então, é essa a unidade de medida quando a gente fala em Hertz. E aí eu vou coletar um pouco aqui do pigmento. É importante esperar uns 3 segundos o pigmento subir na biqueira, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Nós vamos testar aqui primeiro a velocidade da nossa mão e ver se nós estamos conseguindo o efeito pixel, tá? Então, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um movimento de vai e vem, mesmo que você ainda não domine o pêndulo, faz então um vai e vem aí. E o que você precisa identificar? Se quando você faz esse movimento aqui, nós temos pixels, bolinhas. Se quando você faz esse movimento aqui, o efeito que fica na pele sintética é de risquinhos, significa que a sua mão está muito rápida. Ó, por exemplo, se eu fizer assim, ó. Fica com um efeito de risquinho, tá vendo? E não de bolinha. Então, o que eu entendo? Que eu preciso reduzir a velocidade da minha mão, tá? Isso tudo para você conseguir adequar a velocidade do dermógrafo com a velocidade da sua mão. Tendo encontrado qual é a frequência que o dermógrafo tem que estar para você conseguir, na velocidade que a sua mão trabalha, executar a técnica com efeito de bolinhas, né, de pixel, já é meio caminho andado, você já não vai correr o risco de agredir, né, machucar a pele ou a mucosa da sua cliente. Próximo passo, gente, pode acontecer nessa etapa aqui, você perceber que não está descendo tinta ou está descendo tinta demais. Como que eu faço, Nanda, para regular a altura da agulha? Porque sempre me perguntam isso. Qual é a altura da agulha que você trabalha? Vamos lá. Vou coletar pigmento aqui de novo. Veja bem. Se a agulha estiver muito baixa, quando você for fazer esse exercício, ó, vai descer muita tinta. Mas em contrapartida, se ela estiver também muito alta, olha o que acontece. Embora que essa agulha aqui é a agulha premium, ela não vai ficar tão alta, mas ó, tá vendo que quase não sai tinta? Por quê? Porque estava muito alto. Você acabou de coletar pigmento, não tá saindo nada. Muito provavelmente você precisa abaixar um pouquinho a sua agulha. Você coletou pigmento, tá saindo muito. Ou a biqueira tá suja, ou a agulha tá muito baixa. Então eu regulo a altura da minha agulha pela quantidade de tinta que sai após eu coletar o pigmento. Ó, agora eu abaixei um pouquinho, não coletei mais, e olha como tá saindo. Aqui eu sei que eu estou trabalhando com a agulha na altura certa. Então você não precisa querer uma medida pronta, até porque você não vai nem enxergar com a régua, né? Para medir. O que você precisa é observar, tá? A quantidade de tinta que está saindo. Então aqui a gente já fez teste de altura de agulha e velocidade. Então vamos começar com a manobra que é mais fácil, que é a manobra de arraste, tá? A manobra de arraste, gente, você pode apoiar a sua mão, por quê? Porque ela só tem um movimento, ela não vai e volta. Então a gente apoia a mão, ó, e do mesmo ponto de partida, nós vamos... Deixa eu posicionar melhor aqui, ó. Do mesmo ponto de partida, nós vamos puxar como se você estivesse varrendo, sabe? Quando a gente quer varrer a sujeirinha. E aí, o que a gente tem que treinar aqui? Fazer esse movimento um do ladinho do outro, sem deixar um espaço muito grande entre eles,
partindo do mesmo ponto, ó, a gente sai aqui dessa linha e arrasta. E aí a ideia no movimento de arraste é justamente ficar mais pigmentado aqui e menos aqui, ó, tá vendo? Vou fazer mais uma passada para ficar mais evidente para vocês esse efeito, né, que vai suavizando, ó. Tá? Então aqui a gente treina o espaçamento entre cada passada e esse efeito mesmo, tá? Aqui embaixo, ó, é o contrário. E é importante que você treine as duas direções. Então aqui embaixo você faz a mesma coisa, só que agora trazendo na sua direção. Nanda, quando que eu vou usar esses movimentos? Você vai usar esses movimentos quando você estiver fazendo as comissuras do lábio, por exemplo. Quando você estiver fazendo a pontinha da cauda de uma sobrancelha shadow. Quando você estiver fazendo a parte do início, que você não quer que fique muito marcada, você quer um início mais gradiente, tá? Então, esse movimento de arraste, ele é muito usado quando você quer definição de base, quando você quer fazer um delineado esfumado. Olha a importância, né, de você treinar isso aqui, dominar, para depois você aprender o passo a passo das demais técnicas, tá? Então, aqui, ó, fiz tanto para cima quanto para baixo. Essa pele sintética, gente, vocês conseguem comprar no nosso site, tá? Da Gama Pigments. Ela já vem, ela é própria para treino, né? Então ela já vem assim bem especificada a direção, a linha, para facilitar o seu treino, tá bom? Então olha só, ó, vou recapitular aqui. Nanda, não tem um dermógrafo. Olha, você pode treinar com um lápis, tá? Pega um lápis, deixa ele bem apontadinho. Olha só, fiz aqui movimento de arraste. Agora vamos para o tão temido efeito pêndulo, né? Movimento pendular. Porque quando vocês veem, às vezes, numa live ou alguma profissional fazendo, dá uma sensação de que é um movimento de vai e vem apenas, mas não é. O movimento pendular, ele é um movimento como um pêndulo mesmo, imagina, sabe? Entrando e saindo, entrando e saindo. As extremidades são suaves. O vai e vem, se você fizer um vai e vem, as extremidades vão ficar marcadas. Então é muito diferente um vai e vem do movimento pendular. O movimento pendular, ó, vocês vão conseguir ver nessa câmera aqui. Eu vou posicionar bem aqui no centro para vocês verem. Ó, eu já desencostei a minha mão. Ela não tá encostada e apoiada porque eu preciso de amplitude. A forma como eu seguro, ó, esse dedo aqui que é o anelar, a gente esconde ele. Nanda, não consigo esconder. Amarra o dedo. Amarra o dedo, prende ele com a fita durex. Luta suas guerras aí, mas é importante ele ficar escondidinho aqui para não atrapalhar. O dedão, ele faz apoio aqui, né, para não tombar o dermógrafo. E o que trabalha, gente, são esses dois dedos aqui. O dedo do meio, ele empurra para frente. E o dedo indicador empurra para trás. Assim, ó. A sua mão tem que ficar solta, tem que soltar o dedo. Então, você pode treinar primeiro com um lápis aí, por exemplo. E depois você pode treinar com o próprio dermógrafo. Apoiou o dedinho aqui para ter amplitude, guardou o dedo anelar, agora a gente vai fazer o movimento, ó. No início, você não precisa ter medo de ampliar, sabe? Ficar limitada, ó. Deixa a mão fluir. Deixa extravasar, não precisa se limitar e querer fazer menorzinho. Calma. O ideal é você primeiro desenvolver essa habilidade aqui, destravar a mão e conseguir fazer um movimento onde as extremidades dele, estão vendo aqui, ó? As extremidades fiquem sutis. Então, repara como a minha mão trabalha, ó. Eu não mexo o braço, eu não tô mexendo o meu pulso. Quem tá trabalhando é o meu dedo do meio e o meu dedo indicador. Ó, tô devagar, porque se eu acelerar, começa a sair riscos ao invés de pixels, eu tenho que observar isso também, tá? Então, se você não tá conseguindo desacelerar a sua mão, então você pode reduzir a velocidade do dermógrafo, tá? Ai, Nanda, eu tô tentando fazer mais devagar, não tá dando. Reduz a velocidade do dermógrafo, tá muito alta para você. Ó.
Então, fiz aqui o movimento pendular para vocês. E como eu sei que eu estou fazendo certo? Quando eu olho para as extremidades e elas estão sutis. Como que eu sei que está errado, Nanda? Se você fizer isso aqui, ó. Olha lá as extremidades. Marcadas, tá vendo, ó? Não pode. Isso aqui, na hora de você preencher um lábio, uma sobrancelha, vai ficar manchado. Então, é esse efeito mais amplo. Depois, você quando pega o jeito, consegue fazer um pêndulo, mesmo ele curtinho, sabe? Mas não tenta fazer ele curtinho agora não, porque acaba dando uma travada. Faz amplo para soltar a mão. Depois que a mão soltou, você consegue controlar melhor, né, a largura que esse pêndulo vai ser feito, né? Se mais estreito, se mais longo. Até porque tem técnicas, por exemplo, quando a gente está falando de olhos, que em algumas situações o pêndulo ou o arraste ele é mais curto. Se a gente está falando de lábios, aqui o arraste é mais longo. Se a gente está falando de revitalização, desculpa, se a gente está falando de efeito batom, o movimento é mais curto. Se a gente está falando de neutralização, o movimento é mais alongado. Então é importante você saber os dois, né? E a melhor forma de destravar o movimento no início, se você tem dificuldade ainda, é alongando ele, deixando a mão bem solta, bem leve, tá? Não precisa apoiar todo o seu peso no dedinho, não, gente. Ele tá aqui só para te dar equilíbrio, beleza? Então, treinamos aqui movimentos de arraste, movimento pendular, como identificar, né, se eu estou fazendo o pixel corretamente, a velocidade do dermógrafo e a altura da agulha.